Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Andréa Mendonça aqui falando com vocês. Nesse vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre propósito e projeto. Hoje durante uma aula, uma aluna me perguntou: Andréa, como saber qual é o meu propósito de vida? Então eu percebo que geralmente temos dúvidas sobre como diferenciar o que exatamente é um propósito, o que são projetos, o que são objetivos e metas que nós queremos alcançar, que às vezes nós confundimos com o nosso propósito de vida. Se você tem essa dúvida ou se você conhece alguém que sabe, eu te convido para que você fique até o final desse vídeo e aí nós conversaremos um pouco sobre esse assunto para tirar dúvidas e para te trazer mais clareza, já que esse é um dos objetivos, uma das funções de um professor de yoga na vida de uma pessoa, é levar luz onde não tem, elevar clareza, não é? Para que a pessoa perceba a vida por um ângulo de mais clareza, de mais leveza, colocando luz na sombra. Então esse é um dos objetivos de um professor de yoga. Então eu achei bem interessante essa pergunta e vamos logo mais falar sobre isso. Antes de ir direto ao assunto, eu vou pedir para que, se você não é inscrito ou inscrita ainda aqui no canal, por favor, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe também o vídeo com pelo menos um amigo, uma pessoa que você conhece, que você considera que essa mensagem vai agregar algum valor na vida dessa pessoa, e eu ficarei muito feliz com a sua contribuição, ok? Cada vez que você assiste, que você curte o vídeo, que você compartilha o vídeo, essa é uma contribuição incrível para que eu dê continuidade aqui ao meu trabalho. Bom, por que hoje eu estou aqui nesse ambiente da yoga? Porque, para aqueles que não sabem, eu também sou, além de terapeuta holística, também sou professora de yoga. E decidi falar sobre esse assunto porque ser uma professora de yoga se tornou um dos meus propósitos de vida. E eu já vou te explicar o porquê. Antes de ir direto ao assunto também, eu vou pedir para que você cheque na descrição do vídeo sobre o meu trabalho, sobre cheque no site sobre meus produtos e serviços, e você terá bastante informação sobre o meu blog, sobre o site, com bastante conteúdo para você continuar se nutrindo aqui nessa fonte. Você terá acesso a serviços, se você quiser agendar sessões de terapia, se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, se você quiser adquirir curso para formação de terapeuta, se você quiser adquirir e-book, guia para todas as formas, inclusive um guia para saúde e boa forma na menopausa. Esse é um dos que eu considero os meus queridinhos lá, que está na loja online, então você pode acessar esse conteúdo, ok? Então, muito bem, olha só, geralmente quando nós perguntamos qual é o nosso propósito de vida, é interessante a gente ter a consciência que propósito é algo muito profundo. O propósito na vida de uma pessoa é aquele algo que move essa pessoa. Sabe aquele algo que faz com que você durma e acorde todos os dias com energia, com energia o suficiente para quando você acorda, você vai lá, se veste aquela roupagem e você continua, segue fazendo tudo aquilo de novo, independente se está tudo bem, se não está tudo bem, se você está feliz, se você não está feliz. O propósito, ele tem esse lugar na nossa vida, porque o propósito, ele vai preencher determinados espaços, não é? Que só ele pode. Então, quando uma pessoa não tem propósito, não tem um propósito de vida, é comum que em determinadas fases da vida dessa pessoa, ela oscile bastante e fique aqueles vazios, aquelas crises existenciais. Dependendo do propósito de uma pessoa, ela vai preenchendo esses vazios ou essas crises existenciais, porque o propósito é algo muito profundo. Ele geralmente te convida para que você tenha também esse processo, trabalhe também em você esse processo do autoconhecimento. Então, todos nós, aí vem a importância de todos nós deveríamos, ter um propósito de vida. Então, às vezes as pessoas confundem um propósito com uma meta, ou com um objetivo, ou com um projeto de vida. Como, por exemplo, eu tenho uma amiga que viajou para vários países. Um dos sonhos dela era viajar pela Europa, viajar por vários países, conhecer o mundo, e ela queria fazer isso enquanto jovem. E esse era um dos desejos da vida dela, que isso ela entendia, tinha algo muito profundo que a chamava para isso, e ela achava que isso seria algo que traria muita felicidade para ela. E sim,
ela conseguiu fazer a viagem por vários países durante bastante tempo. Só que um dia, quando ela conseguiu concluir esse projeto, porque era um projeto e não um propósito, ficou ali um vazio. E o que fazer agora, todas as vezes que ela parava em algum lugar e que ela tinha a oportunidade de reconstruir, de construir a vida, de criar bases sólidas, de estruturar algo. Então sempre vinha aquele vazio ou aquela crise existencial, como se ela estivesse perdendo a próxima viagem ou perdendo algo maior por trás disso. Então, depois de um tempo, né, através do trabalho terapêutico, porque o trabalho terapêutico, ou melhor dizendo, a terapia holística, ela te convida para você acessar esse vazio ou esse algo, essa sombra que fica te cutucando, para você entender o porquê que você está tendo essa crise, por que você volta e meia tem esses altos e baixos, mesmo buscando esse algo que a tua essência te busca para isso. Porque às vezes os nossos objetivos ou os nossos sonhos, eles estão disfarçados de alguns desejos, eles estão disfarçados às vezes de desejos e sonhos de outras pessoas, que às vezes não são os nossos, dependendo de como nós fomos educados ou da crença que nós temos, ou às vezes da nossa visão de mundo. Nós achamos que uma coisa pode preencher uma determinada lacuna e de repente, quando a vida passa, a gente percebe que aquilo não preencheu. Então, um propósito de vida é algo muito mais profundo. Eu dei aqui só um exemplo, eu poderia dar muitos outros exemplos. Eu vou fazer um comparativo aqui, como por exemplo, a partir do momento que eu conheci a yoga, a filosofia da yoga, a transformação que a yoga pode causar na vida de uma pessoa, passou a ser o meu propósito de vida. Porque quando eu analiso a minha trajetória, eu sou uma daquelas pessoas que eu falo sempre para vocês, um dos meus propósitos aqui é construir o paraíso aqui na Terra, é encontrar um lugar seguro dentro, não é? Porque geralmente nós buscamos esse lugar seguro fora. E nem sempre na minha trajetória eu tive esse lugar seguro dentro, porque eu tinha as minhas crises existenciais, então eu estava buscando esse algo. Eu achava que isso estava relacionado à religião, a algo ali que levasse para esse despertar, esse autoconhecimento, essa ascensão da espiritualidade. E, obviamente, a partir do momento que eu tive toda uma trajetória buscando conhecer religiões, buscando estudar bastante sobre a minha espiritualidade, no dia que eu conheci a filosofia do yoga, eu percebi que ela teve um poder de me conectar com algo muito mais profundo, que eu pude ver ali que estava relacionado com esse algo de transformar vidas. E, obviamente, começando pela minha, porque se você não é capaz de transformar a sua vida, é muito difícil, é provável que você também não tenha esse entendimento para levar essa transformação para outras vidas. Então, sim, a trajetória do yoga, esse levar luz, não é? Trazer luz para a sombra, esse clarear o caminho ou esse chegar a acessar a minha verdadeira essência, fazer essa trajetória transformando vidas, começando pela minha, através da terapia holística, porque a yoga também é uma terapia holística, tudo que você trabalha o indivíduo como um todo, corpo, mente, energia, e a yoga é uma dessas ferramentas. Então, esse passou a ser um dos meus propósitos de vida. Esse propósito ele é muito profundo, porque eu não sou apenas uma pessoa que dá aula, ensina um aluno a fazer asanas, a praticar posturas de yoga. Tem algo muito grandioso que todo professor de yoga que tem esse entendimento, esse despertar, ele sim vai entender que isso acaba se tornando um propósito de vida. E, obviamente, dentro desse propósito de vida, eu tenho projetos, planos, sonho em vários aspectos da minha vida. E tenho, sim, outros propósitos, mas esse é um dos propósitos que me move. É no meu tapete aqui de yoga que eu resolvo muitas coisas, porque o tapete, ele representa o meu mundo. Então, eu venho aqui para o tapete e, através da minha prática no tapete, eu vou levar isso para a minha vida, para um aspecto de viver em sociedade e me relacionar com os outros seres. E, obviamente,
eu encontrei o meu equilíbrio, a minha paz interior, o meu equilíbrio através dessa prática ou desse despertar que a filosofia do yoga passa para nós. Então, esse é um dos meus propósitos de vida. Existem outros. O propósito é aquilo que, se você disser assim, hoje, a partir de hoje, eu não quero mais fazer isso. Então, aí você diria, o meu propósito, então, encerrou. Para começar, eu acho que uma pessoa que tem um propósito de vida, esse propósito, ele vai sempre continuar ascendendo, crescendo, porque tem um objetivo maior nesse lugar que você quer chegar. O teu propósito, ele te leva para algo, ele te move para algo. Ele não é algo que você consegue ver a conclusão dele. Um projeto, sim. Um projeto, você vê a conclusão desse projeto. Um trabalho, um propósito é algo que te move e te leva sempre para algo melhor. Então, essa é a diferença entre o propósito, de acordo pelo meu ângulo, do meu ponto de vista, e de um projeto de vida. Um projeto de vida seria você concluir a sua faculdade, um projeto de vida seria você trabalhar por 10 anos numa determinada função e você, no final disso, você dar continuidade ou realizar isso, ou pegar e começar um outro projeto, ou você já tem uma escala de por onde você vai passar, tudo ali definido com as suas metas. Isso é um projeto. Agora, você pode pegar um professor que tem, eu conheço alguns que a profissão professor é um propósito de vida para eles. Eles têm o prazer, eles dormem e acordam e têm o prazer, sim, de ensinar para as crianças, de dar aula com amor, com dedicação, e realmente querem que essas crianças saiam daquela experiência passando por ele e tenha uma trajetória de vida totalmente diferente. Então, uma coisa é uma pessoa ter uma profissão, outra coisa é uma pessoa ter um propósito. O propósito dessa pessoa vai modificar a vida dela e vai modificar outras vidas também. Então, é algo muito mais profundo. Então, não necessariamente a profissão de uma pessoa é um propósito. Pode ser que uma pessoa tenha uma profissão que é um propósito de vida, e pode ser que uma pessoa tenha um propósito de vida que não tenha nada a ver com a profissão dela. Então, é interessante a gente ter esse diferencial. E por que que todos nós deveríamos ter um propósito de vida? O propósito, ele, como eu já falei no começo aqui, é aquele algo que te move para algo sempre melhor, é algo que você está trabalhando, que você está crescendo, e você sabe que você vai chegar num lugar melhor do que esse que você está aqui agora. Então, é por isso que quando uma pessoa não tem um propósito de vida, a pessoa chega em alguns momentos, ela tem aquele vazio, ela tem aquela sensação de que a vida acabou, ou porque não tem mais a juventude, ou porque agora não tem mais determinadas coisas que trariam alegria, não é? Então, a pessoa se sente num lugar mais vazio, ou como se estivesse faltando algo, ou com saudade de um passado onde a pessoa era muito mais feliz. Então, eu diria para você que um propósito de vida, você pode sim criar o seu propósito de vida agora. Eu dou sempre como exemplo aqui o Oscar Niemeyer. O Oscar Niemeyer era alguém que tinha na profissão dele um propósito, que ele, até o fim da vida, ele continuou fazendo aquilo e ele fazia com muita alegria. Era algo que fazia o coração vibrar. É como se ele não conseguisse deixar de ser aquela pessoa que desenhava, que construía, que tinha aquela energia para colocar ali no projeto, nos projetos, aqueles monumentos que todos nós sabemos, e ele fez isso até o fim da vida. Então isso é um propósito de vida. Poderia acontecer qualquer coisa, ele se distrair com qualquer coisa, mas ele não se distraía, ele não se perdia do seu projeto, do seu propósito de vida. Então isso é muito interessante a gente saber a energia dessa questão do propósito e dos projetos ou planos de vida. Para um propósito de vida existem muitos nomes, muitas analogias, né, que a gente poderia dar aqui, mas eu gosto bastante de usar essa palavra propósito para a gente não se confundir ainda mais. Então, um propósito de vida é algo que você pode criar hoje. Pense aí na sua vida, algo que se você começasse a fazer hoje, isso iria te levar até o fim da sua vida, trabalhando, colocando a sua energia nisso, se dedicando a isso, e isso te traria alegria. Não necessariamente precisa ser algo grandioso.
pode ser algo que te dá alegria, que te dá sede de continuar vivendo, de continuar fazendo. Como, por exemplo, aqui eu conheço algumas pessoas, o Edson, posso dar aqui um exemplo do Edson, que está aprendendo o idioma de inglês sozinho. Eu acho fascinante que uma pessoa chegue numa determinada fase da vida e aprenda um idioma sozinho, sem ter aquela cobrança, pelo simples prazer de aprender a se comunicar numa outra língua, pelo simples prazer de dar vida, não é? A algo que ficou estagnado para trás e não deixou que a idade ou que o tempo tirasse essa sede de realizar esse propósito, porque eu acredito que é algo que está fazendo com que essa pessoa continue cada vez mais sentindo essa alegria de viver, de se sentir útil e produtivo na vida e, obviamente, ensinando outras pessoas, ensinando crianças, tirando dúvidas com pessoas que sabem ou que estão aprendendo. Então, o propósito, ele é algo desse tipo, é algo que você sempre quis e aí, de repente, independente se algo te impediu, algo dificultou o seu caminho, mas você está sempre indo em direção disso, porque é algo que te move. Então, seja lá o que for, que você sentiu que a sua vida está meio sem sentido, porque uma pessoa que não tem propósito, a vida fica sem sentido. Às vezes a gente pode dar o nome de propósito de sonho, né? A gente precisa sonhar, mas nem sempre num propósito de vida a gente vai ter só flores, a gente vai ter só alegria. Às vezes a gente vai ter que tirar muitos obstáculos do caminho quando a gente fala de propósito. Então, esse é a mensagem aqui. Eu espero que eu tenha me feito ser entendida aqui para você, diferenciar o que é propósito e o que é projeto de vida. E se você não tem o seu propósito, se você deixou pelo caminho, sempre há tempo, ok? Trabalhe o seu propósito com maturidade, com equilíbrio e faça de acordo com as suas possibilidades, mas não pare, continue fazendo e saiba qual é o lugar que você quer chegar, onde você quer chegar e onde você realmente sabe que esse teu propósito vai te levar até lá e continue fazendo. Um grande beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Eu espero que você tenha se nutrido bastante nessa fonte. A gente se vê até lá. Grande beijo. Não se esqueçam de checar na descrição do vídeo sobre todos os conteúdos aqui do meu site e também de acessar o blog, ok? Grande beijo, até amanhã.